Olá, minhas amadas e meus amados irmãos, graça e paz. Estamos refletindo sobre um texto que se encontra em Isaías 64, verso 4, e com o tema Deus está sempre trabalhando. O profeta Isaías, no capítulo 64, 4, nos apresenta o Senhor Deus como aquele pai que age de forma surpreendente e amorosa em favor daqueles que nele esperam. Esse texto revela também que os planos e as obras de Deus vão além da capacidade humana de compreender, de enxergar ou até de imaginar. Porque nem sempre entendemos o que Deus está fazendo, mas somos chamadas e chamados a confiar sempre nele. A expressão final do versículo diz assim: para aquele que nele espera, indica que a ação divina é poderosa e é também relacional, porque Deus sempre se manifesta àqueles que perseveram na fé, mesmo em meio à dor e incerteza. Então, esperar em Deus significa ter uma postura de confiança e de esperança. Mas também há nesse versículo consolo. Em tempos de sofrimento, ou quando tudo parece silencioso, o profeta Isaías nos lembra que Deus está trabalhando de forma invisível aos nossos olhos. Por isso, aquilo que hoje não compreendemos pode, no tempo certo, revelar-se como parte do cuidado do Senhor por nós. E aí surge uma pergunta para mim e você. Será que em nossas angústias e tribulações temos visto o Pai Eterno, o Deus Todo-Poderoso, trabalhando em nosso favor? Porque mesmo em meio à dor ou até nos desertos da vida, sempre encontraremos anjos ao nosso redor e também a presença do Espírito Santo. E por mais que nossas necessidades pareçam impossíveis de serem realizadas, o Senhor dará um escape para todas as situações. Glórias ao Senhor da esperança. Então, amadas e amados, em meio às suas tribulações, pergunte ao Deus eterno: onde estão os teus anjos, Senhor? Eu estou precisando deles agora. Porque às vezes Deus coloca uma vizinha, um vizinho, um colega, uma Débora e até pessoas estranhas para nos socorrer. É o Senhor trabalhando sempre por nós e para nós. Às vezes, em meio à dor, somos tentadas e tentados a desistir da família, a desistir de um projeto ou até de nós mesmas, dizendo assim: não adianta mais. Parece que Deus se esqueceu de mim. E era esse o sentimento de Abraão, quando Deus o encontrou sentado sobre uma pedra, triste e cabisbaixo, porque Ló, seu sobrinho e companheiro, o havia abandonado e partido para outras terras. Então, o capítulo 13 de Gênesis informa que naquele momento difícil, o Senhor Deus se aproximou e disse a Abrão: ergue os olhos, levanta, tem ânimo. E ali o Senhor Deus ordenou a Abraão que ele olhasse para o horizonte, fazendo-lhe uma promessa espetacular. Toda essa terra que você vê, Abraão, eu darei a você e a sua descendência. Já noutra ocasião, bem mais distante, quando o povo de Israel foi levado cativo, Deus encontrou o profeta Ezequiel prostrado junto ao rio Quedar. E ali, Deus dirigiu-se a ele com uma ordem objetiva, dizendo: Ezequiel, fique de pé. Naquele momento, o Senhor Deus fez 3 coisas por Ezequiel, e essas coisas ele deseja fazer por mim e por você. Primeiro, ele o colocou de pé,
depois encheu com seu espírito e, em terceiro lugar, alimentou com a sua palavra. Porque o Senhor Deus queria total atenção de Ezequiel para o recado que ele queria lhe dar. E é isso que Deus faz conosco hoje. Ele nos coloca de pé, preparando-nos para ouvir a sua palavra. E quando nós nos acomodamos no platô da situação, ele nos diz, fique de pé. Eu vou fazer você andar outra vez. Eu estou trabalhando por você. Mas Deus prosseguiu em sua atividade, enchendo Ezequiel com seu espírito. Quando ficamos de pé diante do Pai, Ele trabalha, Ele provê e Ele nos faz prosseguir em meio aos obstáculos da vida. E a terceira ordem dada por Deus a Ezequiel foi, filho do homem, come este rolo. O rolo era a Sagrada Escritura e Ezequiel teria que digeri-la a fim de falar a respeito dela com autoridade. Depois de ficar em pé e de receber o Espírito Santo, nós também precisamos nos alimentar com a palavra de Deus diariamente, memorizando versículos-chave que nos ajudarão nos tempos difíceis. E assim depois poderemos dizer com muita segurança que, desde os tempos antigos, ninguém ouviu e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém, amém e amém.